terra e tudo que nela há pertence a Deus. E Deus arrendou a terra para o homem, Adão. E Adão entregou ao inimigo. E o inimigo tem feito tudo que hoje de mal há nessa terra. Só que o inimigo, ele é um espírito. E muita gente não acredita nele. E ele se beneficia dessa incredulidade das pessoas. A maioria das pessoas que desconsideram por total a presença da força maligna na Terra, no planeta, de modo geral. Mas há um espírito das trevas aqui. E eu não diria só um, eu estou falando do cabeça, né? Dos demais, que são muitos. Está escrito que caiu a terça parte dos anjos no céu. Caíram com ele, com esse que encabeçou essa revolta. E aí ele está nesse planeta a perturbar a carne, porque ele só pode agir na carne. E é a carne que ele consegue manobrar com a ilusão, com a fascinação, com a arrogância, com a presunção, com a inveja, com a cobiça, com a desonestidade, com a infidelidade, com a mentira, com a intriga, com a contenda, com a desavença, com a desconfiança. Ele faz com que a carne fique cada vez mais inflamada e cega, olhando para as ilusões que a razão e a lógica desse momento traz à visão carnal, da mente carnal de cada um. E aí surge um pensamento em muitas pessoas: por que Deus não age destruindo essa força contrária? Essa força que domina e predomina a carne. Não é que Deus não haja. O que há é o não conhecimento dessa luz, desse bem que aqui está. Que essa terra foi criada pelo bem, pela luz, e não pelas trevas somente, a escuridão somente. Não. A escuridão se apropriou e tem mantido muita gente na escuridão, para que muita gente não veja a luz. Essa função de encontrar a luz é nossa, do ser humano, que por si só é muito difícil de ir atrás da luz, de buscar a luz. Está escrito que não há quem busque a Deus.
hoje, Deus, as pessoas querem que seja algo que mantenha eu aqui na terra, mas que eu seja feliz, contente da forma que eu estiver dando passo em cima da terra. É a minha vida. Então eu estou caminhando com os meus pés e executando a minha vida. Mas esse é um engano. A vida não é minha. Se eu tenho vida, é de Jesus. Porque está escrito: a vida eterna está no Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não é quem tem uma religião. Não é quem está numa religião, num grupo denominado, seja qual seja ele, qual for ele. Não é. É quem tem o Filho de Deus tem a vida. E essa vida é eterna. Porque Jesus Cristo é eterno. Então, sem o Filho, não há vida. Há uma passagem nesse corpo terreno, que é muito pouco para a eternidade. Eu estou falando da estrutura do corpo físico, da carne, da mente, que foi contaminada e perdida, vencida no Éden. Eu estou falando dessa pessoa, dessa casa, desse edifício, que é onde o inimigo vai atuar com essas coisas, com o desejo desenfreado, com o apetite desordenado, com a rebeldia disfarçada de hipocrisia. Tudo isso é um árdio do inimigo. Todas essas coisas malignas, todas essas coisas que é contramão do bem, da luz. Ele disse que cega as pessoas para que elas não vejam a luz do Evangelho. Ele cega. E cega com isso, com prazer, com desejo, com a execução desses desejos e prazeres, seja como for, o que importa é a minha felicidade. O que importa é eu estar feliz, é eu ser feliz, porque a vida é minha. E os passos sou eu que dou. Sem direção, na escuridão, fascinado, enganado, iludido, que é um arte, uma armadilha do inimigo. E aí o pensamento surge: por que Deus não intervém? Por que Deus não livra você ou vocês? Depende de quem está falando e de conhecimento de quem está falando. Não é que Deus não intervenha, não é. Ele fez isso, está feito. Eu preciso me apropriar disso e andar na luz e confessar o que Deus diz que eu sou. Eu confessar com a minha boca. Quando a gente fala em confessar, a gente é levado pelos ensinos que estão encostidos no nosso ser e no nosso intelecto a imaginar que é confessar pecado. É
confessar a maneira que eu me conduzi, ou que eu estou me conduzindo. A gente é levado a pensar isso, confissão, mas não é. Essa confissão que está escrita é confessar o que Deus diz que eu sou. Para isso, eu preciso saber o que é que Deus diz que eu sou. É aí que você, ao conhecer, a saber, a ter ciência do que Deus diz que eu sou, do que eu devo confessar, aí eu vou entender o que diz a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai me libertar de todas essas amarras, essas ligaduras que o inimigo criou por, entre aspas, ensinos que eu aprendi no decorrer dos meus passos, na escuridão, na ilusão. E hipocrisia, porque eu afirmava ser de Jesus, ser de Deus, estar em Deus, por estar falando, por estar, entre aspas, trabalhando para Deus. De alguma forma eu estava fazendo um serviço de Deus. Isso me iludiu e vai iludir, continuar iludindo muita gente, porque as pessoas imaginam que estão trabalhando para Deus e dizem ser servo de Deus, por exercer essas coisas, por estar falando de Deus e falando mal, porque eu sou um hipócrita. O que eu digo não vivo. Quando eu falo de Deus e falo alguma coisa do que está escrito, não vivo. Sou hipócrita, iludido. Sou iludido porque os ensinos me influenciam, está lá impostido no meu ser, que quem pratica o mal logo será destruído, e será destruído e vai destruir, porque o mal o destruirá. Mas eu pratiquei o mal, eu sei disso, pratiquei muita maldade, venho praticando maldade, mas eu estou trabalhando para Deus, Deus me protege. E isso é hipocrisia. Não é verdade. Eu estou iludido. E Deus está me dando oportunidade de eu reconhecer isso em algum momento. Que eu estou iludido, eu estou na ilusão, eu estou na cegueira, pela fascinação e os desejos do meu ser, da minha carne, que é onde o inimigo tem trabalhado, na carne. Como o Espírito de Deus vai trabalhar na carne, ele vai falar e eu vou ouvir quando eu ler a palavra. Eu preciso ir para a palavra para ler. Ler falando, para que eu ouça eu falando, Deus usando eu mesmo para me ensinar com a sua santa e bendita palavra. Daí eu verei que o inimigo tem me mantido cego, não os olhos físicos. Os olhos físicos ele tem mantido bem ativo para que eu veja tudo. É os olhos espirituais, é o entendimento, é a ciência, conhecimento que ele tem mantido longe de mim, pelos meus desejos, porque eu penso que é só o diabo, por causa dos ensinos que eu recebi, que é o perigoso. Mas é o diabo, é a carne e o mundo que é perigoso. Eu tenho que ver que esses três é perigoso para mim. Não é só um. São os três. E aí a gente se ilude, já que o diabo é o que derrota, é o que retém. Então eu preciso usar o nome de Jesus e manter o diabo longe de mim. Aí em outros estudos que o inimigo não é besta, vai trazer a você, vai dizer que é o mundo. E aí você se mantém fora do mundo, mas no desejo do diabo e na vontade da carne, mas se mantém
porque é o mundo que estraga você e você se mantém longe do mundo. E aí outros ensinos vai dizer que é a carne, que você precisa matar a carne, e aí você vai andar por esse caminho. Não liga para o diabo, não liga para o mundo e liga para o que você aprendeu, que é a carne que tem feito isso com você e que faz isso com você. Aí então você procura não satisfazer os desejos da carne. E outra vez, estão dando errado. Porque é os três. Eu preciso estar em Cristo para ver que Ele é o meu condutor, que Ele é o caminho. Não sou eu, é Ele. Eu morri. Isso não pode ser só da boca para fora ou da mente para a boca. Não pode. Essa palavra tem que entrar para dentro de mim, para que ela seja a minha sustentação, para que quando eu digo ela saia do coração para a boca. Pois a boca fala o que está cheio do coração. E como é que eu vou encher meu coração? O salmista diz que a língua é a verdadeira pena de um habilidoso escritor. Por que o salmista usou pena? Porque na época não tinha o que nós temos hoje para escrever. O que tinha era uma pena. Então ele usou, era aquela época. Mas a língua é você ler falando. Aí o seu ouvido ouve o que você está falando. E aí desce para o coração. Se você vê o que a Bíblia diz, e está escrito, ela diz que é falando que eu ouço que desce para o coração. Ela diz que a palavra está na boca e no teu coração. Eu falo, ouço, encho o meu coração, encho o meu eu, o meu interno, o espírito que está dentro de mim. É cheio da verdade. Então eu falarei da verdade, não hipocritamente, da mente para a boca. Não, mas do coração para a boca. Porque eu falei e entrou e encheu. Encheu eu da nova, do novo que se renova, foi alimentado com o pão descido do céu, que é a palavra de Deus. Mas para isso eu preciso. O que isso vai evitar? Vai evitar que você ouça pessoas que interpretaram o que Deus diz e lança a interpretação recheada de adjetivos riquíssimos e belos para manter você iludido, enxergando muito mal, não com os olhos físicos, estou falando dos olhos espirituais. Então é para isso que, por isso é que o salmista disse que a língua é comparada a uma pena de um habilidoso escritor, porque escreve o verdadeiro sentido da palavra. E se você falar a palavra de Deus, você vendo, você escutará. Essa língua esculpirá e escreverá na tábua de carne do seu coração a palavra de Deus. É o que diz Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, Ezequiel não, Josué. Não é Ezequiel, é Josué 1:8. Diz que eu farei o meu caminho prosperar quando eu fizer assim. Quando eu observar a palavra, o mandamento do Senhor e manter os olhos nele. O que é isso? Lendo, medita nele de dia e de noite. Você retira momentos no seu dia, momentos na sua noite, para ler falando.
eu diria que é muito melhor do que você ir nos grupos religiosos. Pelo ouvir, entenda bem. Não é por estar em comunhão com as pessoas lá, não. É que isso é bom, estar em comunhão com as pessoas que ali estão, naqueles grupos, que é intitulado de igreja. Igreja A, B, C ou D. É melhor você ler, porque você, se lê uma frase errada, você conserta, volta e lê da forma que está escrita, da forma que ela chegou a você. Leia. Tem gente dizendo por aí, muita gente, que a Bíblia está errada. Não, não é a Bíblia, não está errada. Grupo de teólogo é quem traduz para a nossa língua. Eu estou falando do nosso país, da nossa língua nesse país, no Brasil. É grupo de teólogo que traduz a língua original. Pode ser o aramaico, pode ser o hebraico e pode ser o grego. O grupo de teólogo reúne-se e traduz desses três tipos, desses três idiomas, de um deles, ou dos três, para o português. E aí a gramática do português é ampla. Uma palavra que está lá, traduzida para o português, tem diversos sentidos nesse momento. Você pode ir lá. E a paz de Deus que cobre o vosso coração. Aí você vai examinar isso na forma gramatical nos 26 estádios. Você vai ver como e vai entender como a gramática dessa língua é ampla. Então não é a Bíblia que está errada. Está errado. É maneira dos grupos de teologia que traduziram aquela versão que está na sua mão, de tentar ajudar as pessoas no seu dialeto natural de cada estado. Eu não sou muito a favor disso, porque eu acredito e creio, sei, que as pessoas só entenderão a palavra de Deus se Deus conceder isso. Se o Espírito Santo lhe concedeu o entendimento. Quando você é levado à palavra de Deus, Ele vai conceder a você o entendimento. Pode demorar? Pode. Pode não demorar? Pode. Tanto um como o outro pode acontecer. Isso vai depender da profundidade dos ensinamentos que você recebeu, até a altura que você foi levado à palavra. E muitas das vezes você foi levado à palavra, mas aí recebeu lá onde estava a Bíblia, e no local que você chegou animado, feliz e vendo alguma coisa da luz, as pessoas não tinham a luz na sua essência. Tinha alguns raios de luz em algum momento. E aí interpreta e passa a interpretação para as pessoas que ali se agregam, se ajuntam. E as pessoas têm aquele conhecimento muito superficial, eu chamaria de periférico, da Escritura. Muitas pessoas no grupo, às vezes é muita pessoa naquele grupo, naquela igreja, como você queira chamar. Às vezes tem 200, 1000, 3000 pessoas, mas o entendimento que elas têm é periférico, muito longe do centro. Isso é ruim? Em certo sentido, sim, porque essas pessoas que estão longe do centro são fracas. Muito fraca. Vai demorar bastante
pessoa se desarraigar, se apegar à palavra, da forma que eu falei, lendo, falando, para que você ouça o que Deus está falando com você, por meio de você, na revelação de sua palavra. Aí você entenderá isso. E como muita gente tem esse ensino periférico profundo, então ele vai haver resistência desse ensino que está dentro da pessoa ao que está chegando, ao que está sendo apresentado. Então vai haver essa demora para você se soltar disso, soltar desses ensinos, abandoná-los e se agarrar à palavra. Demora. Em muitos é demorado. E muitos não, porque muitos ouviu, solta tudo, quer nem saber, e se agarra, flui, é mais rápido. Mas isso não pode porque alguém está dizendo, não pode ser por isso, tem que ser a palavra que encante a pessoa. A minha palavra nunca será encantadora. A palavra de Deus é do perito em encantamento. Então a melhor forma de você ler a palavra de Deus e gerar fé genuína e não ser mais um hipócrita na multidão é você ler falando, ouvindo o que você está lendo. Você vai estar enchendo o seu coração. Esse coração que eu falo é o novo homem, o Espírito que Deus enviou. Jesus Cristo disse que ia para o Pai, mas enviaria o Espírito Consolador para consolar. E esse nunca deixa você, nunca. Não interessa o lugar que você esteja, ele está dentro de você. Quem precisa crescer é ele e não nós. E ele só cresce dessa forma. Você falando a palavra de Deus com a sua boca em voz alta, o seu ouvido capta isso e leva para dentro de você. E aí você falará o que está cheio no seu coração. Quando essa palavra estiver em você, aí você falará. Lembra do que Jesus disse? Se as minhas palavras permanecereis em vós, vós sereis meu discípulo. Como que as palavras de Deus vão permanecer dessa forma? E não é de agora, é de muito tempo atrás. Quando Josué assumiu o comando de Israel, não tinha nem a Torá completa, porque Moisés ainda estava escrevendo livro, mas ele assumiu baseado em Salmos, baseado em alguns livros, o livro de Jó, que é um dos mais velhos, os pergaminhos da igreja, que lá em Israel não é igreja, não. Israel é sinagoga. Aqueles livros na sinagoga. Ainda não tinha Isaías, os profetas estavam surgindo, mas os seus feitos foram sendo registrados e foram ficando. Então Josué já tinha um certo conhecimento de alguns, e ainda tinha os livros de Moisés, que Moisés tinha escrevido, e a lei, né? Está em plena vigência. Conselho para prosperar o seu caminho. Você faz isso. Tem gente querendo que Deus faça, ou a igreja A, ou o pastor B, ou o diácono C. Não é verdade isso. É porque você não tem examinado as escrituras. Quem
faz prosperar o seu caminho é você. Se você fizer o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo, não é o que eu estou dizendo, é o que Deus está dizendo. Se você ler a palavra dele, falando, ele usará a sua boca, a sua língua para ensinar você. E aí você não tem nenhuma desculpa para dizer que está sendo enganado. E quando você vê uma versão diferente da sua versão que você aprendeu, você vai ver que foi pessoas e grupos religiosos, tradicionais, que fizeram essas diferenças. Se você examinar, você vai ver isso. E que a intenção deles não é enganar. A intenção deles é de melhorar, para que as pessoas pudessem entender melhor ainda. Mas isso, nesse ponto, não é satira, porque não é. E aí tem Bíblia de todo tipo de versão e as pessoas dizendo que a Bíblia está errada. Não é verdade. É as intenções que as pessoas tiveram ao traduzir a palavra. Daí você não vai ficar na contenda, nem na intriga, nem na briga. Você pode comprar a versão que você vê e ler. E aí você verá as diferenças. E você tem que ter isso dentro de você. Que é os grupos de teólogos que fazem essa diferença. Como? Você vai lá para o original grego. Como é que aquela palavra que você leu ali está escrita no grego, no original. Aí você vê lá o texto original em grego, quando ele é traduzido para o português. Bom, é uma forma. Aí você vai no aramaico, que foi a língua que Jesus falou. Aquela mesma palavra que você viu lá no grego, traduzido para o português, agora você vê no aramaico, traduzido para o português. Você vai ver. Aí você vai ver a mesma palavra no hebraico, no texto original, no hebraico. Você lê no hebraico aquilo que foi traduzido para o português no grego, aquilo que foi traduzido para o português no aramaico e aquilo que foi traduzido para o português no hebraico. Você verá a mesma palavra nos 3 pontos original. As 3 versões é original do texto. Você verá. Como o erro não é a Bíblia. Não é a Bíblia que está errada. Os grupos de teólogos, seja João Ferreira de Almeida, seja qual for a sua tradução aí, que você está na mão, que você tem. Você verá lá o tradutor. Ali é um grupo de teólogos que fez a tradução. E eles procuraram daquela forma ajudar. E na João Ferreira de Almeida você já vai ver uma porção de grupo, dentro do grupo de teólogos, João Ferreira de Almeida tentando ajudar. Você vai ver as versões. Tem diversas versões. No João Ferreira de Almeida. Você já vai ter uma boa noção disso. E vai parar de dizer que a escritura está errada. Não está. A forma que ela chegou na sua mão é a forma que você deve ler. Chegou à sua mão. Mas você deve ler todas as outras e saber que todas as outras versões que estão é a palavra de Deus. Não tem diferença. A diferença está na forma gramatical. Não digo que a Bíblia está errada, pois não está. Quem diz isso não teve a paciência de esperar Deus revelar. O conselho que eu dou a você: leia a Bíblia falando. 2 semanas que você lê a Bíblia falando para você, você verá a diferença.
Deus falando com você, diretamente com você, por você. Você verá Deus falando com você.